Olá, queridos, tudo bem? Estou passando mais uma vez compartilhar, na verdade, uma reflexão com você hoje. E essa reflexão está no livro de Lucas, capítulo 5. Eu não vou ler o texto todo, mas eu quero só ler com vocês dois versículos, que é o versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Eu fico imaginando que para Pedro, quando Jesus diz isso para ele, com os seus companheiros: olha, doravante, Simão, você será um pescador de homens. Eu fico imaginando que houve uns pontos de interrogação na cabeça do Pedro, porque Pedro sabia muito bem, o que era ser um pescador de peixes, de ir para o mar, de lançar as redes e de voltar com o seu barco cheio de peixes. Ele sabia muito bem o que era isso. Agora, pescador de homens, ele precisava andar com Jesus, caminhar com Jesus, para ele então entender ou compreender o que seria ser um pescador de homens. Mas eu quero hoje destacar muito rapidamente com vocês 3 coisas para a formação de um pescador de homens. 3 coisas aqui. O versículo de número 5 diz assim, respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. É interessante que Pedro havia pescado a noite toda e ele estava ali fazendo o papel de um bom pescador que, após a noite de trabalho, lavavam-se as redes, deixando elas prontas para o dia seguinte. E Jesus, estando no barco agora, ele pediu para entrar no barco, para que ele pudesse falar ou pregar para a multidão que estava ouvindo ele. E vendo Pedro lavando as redes, ele se vira e diz: Pedro, afasta-se ao mar e lança as redes. E Pedro diz: Mas Senhor, eu passei a noite pescando e nada apanhei, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Irmãos, quando Pedro lança as redes, queridos, nós vemos algo surpreendente. A Bíblia diz que houve um grande milagre, porque ao lançar as redes, ele apanhou grande quantidade de peixe. O texto ainda fala que as redes quase que se rompem, Então, primeira coisa que eu quero destacar na formação de um pescador de homens: ele precisa ter as suas próprias experiências com o Senhor, experiências do poder de Deus. Nós não podemos ficar pautados nas experiências dos nossos familiares, da nossa avó, da nossa mãe, ou de alguém que nós conhecemos, nosso pai da fé. Não, nós precisamos buscar as nossas próprias experiências, ter as nossas próprias convicções com o Senhor, buscar as nossas próprias experiências em oração, na leitura da palavra, no conhecimento, as nossas próprias experiências dos milagres do Senhor. Aqui nós vemos um grande milagre. Quantos milagres você tem presenciado do Senhor? Milagres reais na sua vida. Quantas coisas você tem presenciado? Queridos, eu já tenho experimentado muitas coisas, muitos milagres. Eu vou gravar depois uma reflexão compartilhando com vocês esses memoriais que eu tenho, desses milagres da qual o Senhor tem feito na minha trajetória, na minha caminhada com Ele. Mas você precisa buscar. Pedro aqui, juntamente com João, juntamente com Tiago, eles foram marcados, tocados por esse milagre específico. Porque haviam passado a noite toda pescando e nada apanharam. Mas sobre a palavra do Mestre, lançaram as redes e pegaram grandes quantidades de peixe. Então, na formação de um pescador de homens, precisamos ter experiências com o Senhor. Você precisa buscar as suas próprias experiências com o Senhor. Uma outra coisa, um outro elemento na formação de um pescador de homens, versículo de número 8, vendo isto o quê? O grande milagre, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Uma coisa interessante, na formação de um pescador de homens,
precisa haver reconhecimento de pecado. É mais ou menos aquilo que nós vimos lá em Isaías capítulo 6, versículo 5, quando Isaías tem a visão da glória de Deus, quando ele vê, ele contempla aquilo, ele diz: ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi a glória de Deus. Queridos, não tem como nós continuarmos caminhando, carregando, alimentando o pecado quando nós temos uma experiência com o Senhor. Não tem como. Quando nós temos uma experiência com Cristo Jesus, a confissão de pecado, a sinceridade, há arrependimento. Quando nós temos uma intimidade com Deus, há reconhecimento daquilo que nós precisamos abandonar. E há um esforço da nossa parte para isso. Então a segunda coisa na formação de um pescador de homens, confissão e reconhecimento de pecado. A terceira coisa que eu vejo, o terceiro elemento, você pode chamar assim, na formação de um pescador de homens, está no versículo de número 11, quando ele diz assim: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Você sabe qual que é o problema, muitas vezes nosso? É que nós queremos seguir a Jesus, mas queremos também caminhar em conformidade com esse mundo. Nós queremos seguir a Cristo Jesus, mas queremos também continuar carregando algumas coisas do passado que nós fazíamos. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a este mundo, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o dinheiro, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos qualquer outra coisa. Mas nós não podemos servir aos dois senhores. Então, na formação de um pescador de homens, nós precisamos seguir a Cristo tão somente. Os nossos olhos precisam estar voltados para Cristo tão somente. Cristo não divide a sua glória com ninguém, querido. Entenda isso de uma vez por todas. E se você tem sido chamado para pescador de homens, entenda, você precisa ter experiência com o poder de Deus. Você precisa reconhecer as suas fragilidades e os seus pecados. E você precisa decidir seguir a Cristo sem olhar para trás. Abandona tudo, larga tudo e siga Cristo Jesus sem temor. Aqueles homens, abandonando tudo, seguiram a Cristo e buscaram conhecer mais dele no seu dia a dia. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus traga paz ao seu coração e continue falando com você de maneira abundante. Esse é o meu desejo para você nesse dia. Em nome de Jesus. Fica na paz. Até a próxima.